Corinthians pode anunciar Matias Rojas a qualquer momento em caráter oficial. Cuéllar pode ser um dos novos reforços do Corinthians. O Corinthians já negocia com o atleta e o Timão entra como azarão na contratação de Michael e pode tirar o atacante do Grêmio, sim. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão, como sempre, gostaria de pedir para vocês, meus amigos e minhas amigas, humildemente que deixem o seu like e se inscrevam no canal do Corintianeiro e fiquem até o final do vídeo, porque temos informações importantes que o Corinthians está muito próximo de anunciar de forma oficial o seu primeiro reforço. Pessoal, então vamos por partes. Já vamos iniciar o vídeo falando da principal contratação, da mais próxima que pode acontecer, que é do meia de 27 anos, Matias Rojas. Obviamente que vocês já estão ouvindo falar do Matias Rojas, mas informações importantes é que o Corinthians, a qualquer momento, pode anunciar o jogador de forma oficial. O meia que ultimamente tem 14 jogos pelo clube, balançou a rede 7 vezes e deu 2 assistências, está em ótima forma física, é chegar e jogar. Está praticamente tudo certo com o Corinthians. Obviamente que uma negociação, tudo pode mudar, o futebol é muito dinâmico, mas o Corinthians hoje se encontra à frente de Atlético Mineiro e Botafogo. O staff do atleta ouviu a proposta do Corinthians e gostou muito. Então a proposta do Corinthians hoje está aqui, ó, em comparação aos outros clubes. Estão se falando até que o Corinthians teria oferecido de 4 a 5 anos de contrato para o jogador. É um jogador que está jogando muita bola e que, se vier, vai ajudar muito o Corinthians. Eu acredito que nenhum clube vai cobrir a proposta do Corinthians. O Corinthians teve informações do jogador, as características do jogador bate com o que estamos precisando de momento. O jogador foi analisado com muito cuidado, então esse tempo de contrato tem muito a ver com essa análise que o Corinthians fez, que é um jogador que está sendo disputadíssimo no mercado. Então facilmente o Matias Rojas pode fechar com o Corinthians. Nesse momento que estamos conversando, o Corinthians já pode bater o martelo. E o Corinthians tem perspectivas de vendas, porque ele ainda é um jogador jovem. Então o Corinthians deve anunciar o Matias Rojas muito em breve como seu primeiro reforço. Além do jogador ter fortes características com o que precisamos, é um jogador que bate com as duas pernas, é um jogador fazedor de gol, é um jogador que bate muito bem falta, né? Faz tempo que a gente não encontra em nosso time um batedor de falta. E eu acredito que o Matias Rojas vai vir a calhar muito bem nesse time do Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians já deveria ter que fechar ontem. Não tem que esperar amanhã ou depois. Tem que fechar ontem. O Corinthians está agindo rápido. O Timão entende que precisa fechar com o atleta. Não só com ele, mas com outros reforços. O Corinthians entende que precisa reforçar o seu elenco até para a gente poder almejar coisas melhores e poder voltar a sonhar novamente com títulos. Não é porque a gente ganhou do Fluminense que a gente tem que manter esse elenco atual, porque esse elenco atual não vai disputar títulos, por mais que nos deu esperança, por mais que nos deu perspectiva de fazer uma boa partida com o Fluminense. Precisa chegar reforço sim, de 3 a 4 reforços para a gente começar a sonhar com títulos importantes novamente. E é com essa notícia que já se linka. O Corinthians está agressivo no mercado da bola. É isso mesmo, pessoal. É difícil de acreditar, eu sei, porque a nossa diretoria já nos deixou na mão muitas vezes. Agora, se é para fins políticos, eu não sei. Eu quero saber de renovação de elenco, eu quero saber de título. Se é para ajudar a renovação e transparência,
ou se o Augusto Melo vai ganhar, eu não sei. Eu quero saber do meu time, eu quero saber do Corinthians. O Corinthians precisa renovar sim. E é com este pensamento que trazemos a informação do Cuellar. Um jogador volante, ótimo volante, tá? Tem contrato com o Al Hilal, ex-volante do Flamengo. É um cara excepcional, joga muita bola, de bom caráter, não falta a treinos. Em todas as suas partidas, quando esteve no Flamengo e no Al Hilal, ele não se lesionou. Ele é um jogador que se lesiona muito pouco. É um jogador que toma poucos cartões. É um jogador que joga praticamente 100% de suas partidas. É outro jogador que está atuante. Então, ele vai chegar e jogar. O Cuéllar é colombiano, tá? Volantão, construtivo. Não é aquele volante, vamos dar exemplo, igual o Rony, que só bate. É um volante construtivo, é um volante que sai para o jogo, é um volante que tem um bom de toque de bola, ajuda a construir jogadas. Então, é uma ótima contratação, tá, pessoal? O Corinthians negocia com ele? Sim. Tem proposta oficial pelo atleta? Não. Porém, o Al Hilal já deu aberturas para negociação com o volante. Existe uma negociação. Ó, a gente está disposto a negociar o jogador, vamos negociar. Diferente do Matias Rojas, o Corinthians já fez uma proposta oficial e só basta o sim ou não do staff do atleta, que está muito mais para o sim, porque a proposta é muito alta. O Cuéllar existe a negociação, tá? Mas ainda não foi efetuada uma proposta oficial, mas já conversa e já começa a conversar de números financeiros para o atleta. Então, a qualquer momento, pode surgir uma proposta para o Cuéllar. Porém, é uma negociação mais difícil. Eu vou explicar para vocês por que, fiel. E é por isso que é importante você deixar o like. Aqui trazemos a notícia detalhada. O Cuéllar, além de existir uma negociação e o clube já aceitou o Corinthians conversar com o atleta, falar de números, pessoal, existe uma coisa muito importante. O Al Hilal ainda está com o transfer ban. Ou seja, ele não pode contratar de clube nenhum. Vender, emprestar pode, mas contratar não pode. O Cuéllar, ele é um jogador que é utilizado. Ele não está sendo totalmente titular agora. Até então, que é por isso que o Al Hilal está aceitando negociar o atleta, até porque ele tem um vínculo contratual. Então, é um jogador mais difícil, porque existe um vínculo contratual, tá, pessoal? Então, o Corinthians aí teria que comprar o atleta já pagando uma multa. Não é uma multa muito alta, porque o contrato do jogador vence ano que vem, se eu não me engano, metade do ano que vem. Então, mas existe uma multa, né? O Corinthians tenta reduzir esse valor da multa. A intenção do Corinthians é comprar o jogador ou trazer o jogador por empréstimo, que será muito difícil. O Al Hilal aceita negociar sim, mas quer vender o atleta. Até que ponto isso é bom? Porque ele tem 30 anos. Ah, mas a gente vai comprar um cara velho que vai fazer 31 agora? Pessoal, o Cuéllar é exceção. O cara é um monstro. O cara é um monstro de forte. O cara está no seu vigor físico máximo. O cara está em plena saúde e joga muita bola. Tá, pessoal? Diferente do Matheus Pereira, que é meio ofensivo do Al Hilal também, que o Corinthians quer tentar trazer um jogador por empréstimo, mas o jogador não vem atuando bem e nem está sendo utilizado no Al Hilal. E o Al Hilal emprestou para outro time da Arábia que ele não foi produtivo lá. Então o Al Hilal não está jogando no futebol árabe, que não é um futebol. O Matheus Pereira não está jogando bem no futebol árabe, que não é um nível técnico alto, um nível técnico exigente. O Cuéllar sim, ele está atuante. Ele não está jogando todos os jogos agora, mas é um jogador atuante. É um jogador que o Corinthians negocia, é outra perspectiva e pode vir sim, assim como o Matias Rojas está prestes a fechar. Mas comentem aí, eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham do Cuéllar no meio campo do Corinthians? Será que ele se daria bem ali Cuéllar, Fausto Vera, Renato Augusto, Matias Rojas, um ataque de Yuri Alberto e Quedes? Comentem aí, pessoal, quero saber a sua opinião, que é de grande valor para nós. Agora, para trazer a última notícia, é sobre o Michael. O Corinthians que sempre tentou a contratação do Michael, sempre desde quando ele estava aqui no Brasil.
que ele optou ir por Flamengo. Vários corintianos que eu já tive a oportunidade de conversar, até mesmo respondendo as perguntas, cara, mas o Michael traiu o Corinthians, o Michael preferiu pro Flamengo. Cara, primeiramente, o Michael não traiu o Corinthians porque ele nunca jogou no Corinthians. Segundo, ele escolheu o Flamengo porque na época o Flamengo tinha a melhor proposta do Brasil. O Corinthians fez uma proposta para ele, mas a proposta do Flamengo era 5 vezes maior que a do Corinthians. Pessoal, quem ama clube somos nós, torcedores fanáticos, fiéis, apaixonados. Nós amamos o Corinthians. Jogador é dinheiro e a proposta do Flamengo foi a melhor. Então não tem por que chamar o Michael de traíra ou porque ele traiu o Corinthians, ele preferiu jogar no Flamengo. Nada a ver. É um jogador hoje que é titular do Al Hilal, mas já teve algumas partidas que o treinador optou em deixar ele no banco de reserva. É um jogador que tem contrato até 2026, porém, que é muito importante, abre aspas, ele quer sair do time. Ele quer voltar para o Brasil. Como o contrato do Michael ainda é longo, só existe uma possibilidade dele voltar. Se ele conseguir a rescisão. É possível ele conseguir essa rescisão? É. O Al Hilal é um clube milionário, pessoal. É um clube muito rico. E ele não vai querer ficar com um jogador que não quer ficar lá. E que já está indo para o banco de reserva na maioria dos jogos agora. O Al Hilal entende que existe uma vontade do jogador voltar para o Brasil e pode liberar sim. Ou facilitar a negociação com o clube de futebol. Agora, informação importante. O Michael já estava praticamente fechado com o Grêmio. Pelo seu bom relacionamento com o Renato Augusto, com o Renato Gaúcho. É um jogador que tem um vínculo muito grande com o treinador. O treinador ligou para ele pessoalmente. A esperança do Grêmio era trazer o Michael na abertura da janela agora. E o Corinthians entrou na briga, cara. O que a gente tem que entender é isso. O Corinthians está como azarão nessa negociação. Então, se vier, é lucro, é ótimo. Porque o jogador já estava em negociações avançadas com o Grêmio. Então, o Corinthians entra como elemento surpresa aí. E o Corinthians entrando numa negociação, pessoal, valores financeiros, não sei qual proposta seria melhor, se seria do Corinthians ou do Grêmio. A única coisa que eu sei é que Corinthians é Corinthians, irmão. Com todo respeito ao Grêmio, a gente não pode comparar. O Corinthians é muito grande perto do Grêmio. E jogador põe isso na mesa também na hora de negociar, na hora de decidir. O Corinthians é a maior vitrine do Brasil. O Paulinho jogou bem no Corinthians, foi parar no Barcelona. O João Vitor, novo zagueiro, foi pro Benfica. Pedrinho jogou um futebol meia boca aqui no Corinthians, foi para a Europa. O Willian jogou bem aqui, foi pro Chelsea, foi ser ídolo lá. Então a gente tem vários exemplos de jogadores que pega e vai para a Europa. O Tite ganhou Mundial e Libertadores, disputou 2 Copas na seleção brasileira. A vitrine do Corinthians, a audiência do Corinthians, ela é muito grande. Então isso é uma negociação, implica muito, mas muito mesmo. Com todo respeito ao Grêmio, o Corinthians é muito grande perto do Grêmio. Então pode mexer com o jogador sim, o interesse do Timão. Agora vamos aguardar a proposta para ver o que vai acontecer mais para frente. Mas é informação importante, porque o Corinthians hoje tem muito interesse no Michael e o jogador já sabe do interesse do Timão. Então, Corinthians hoje, pessoal, deu para passar de forma detalhada? Deu para ser transparente? Matias Rojas, avançadíssimo, pode bater o martelo a qualquer momento. Cuéllar, existe negociação e já começam a falar de números. Michael, existe o interesse até o momento. Então, essas são as últimas notícias do Corinthians atualizadas, é o que tem de mais atual. Então, pessoal, gostaria de falar para vocês, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque aqui trazemos notícias todos os dias. O meu muito obrigado e vai Corinthians!